Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês. E você deve ter percebido no início desse vídeo, na introdução, que a equipe do Enem Me Viu criou um poema concretista para ilustrar o tema da nossa aula de hoje. Então nós temos a ideia principal e o tópico frasal. Ideia principal do parágrafo e o tópico frasal. São sinônimos. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. A importância do tópico frasal. Então fica ligado, porque depois dessa aula você vai saber identificar um tópico frasal num texto e também criar o seu próprio para sua redação. Tópico frasal. Eu vou explicar um pouco mais, trazer alguns conceitos sobre a ideia do que é o tópico frasal. E para dar início, período síntese. Então o que seria, professor, período síntese? Nós temos num parágrafo aproximadamente, dependendo da sua estratégia, né, da sua estética textual, nós temos 3 a 4 períodos. Eu sempre indico para os alunos utilizarem 3, mas se tiver 4 tudo bem. Então 3 períodos é uma média aí. Então um desses períodos será o período síntese, ou seja, aquele que dá a deixa para as próximas ideias, para os próximos períodos, aquele que exige que tenha um desdobramento sobre ele. Ideia principal de cada parágrafo. Quer dizer o quê? Uma outra forma de você chegar à mesma ideia do período síntese. É a partir dessa ideia principal que nós teremos as secundárias, porque se pressupõe exatamente isso. Se tem a principal, tem as secundárias, os desdobramentos, digamos assim, da ideia principal. E é exatamente isso que eu trouxe para você como um tópico. Ideias secundárias. Então eu tenho o tópico frasal, a ideia principal. A partir dele eu posso ter uma causa, uma consequência, um desfecho, uma conclusão, na verdade. Eu posso ter uma exemplificação, uma explicação. Depende do que é o seu tópico frasal. Ele se enquadra em qual valor semântico? Em qual construção semântica? É uma afirmação? É um conceito? É uma enumeração? Depende daquilo que você está falando. E vale ressaltar, o tópico frasal sempre irá refletir, no caso do texto dissertativo argumentativo, a sua tese. Ah, e eu lembrei, tem dica hoje do NEM também, então fica até o final do vídeo. Vamos analisar um trecho? Eu trouxe um trecho aqui de um texto, um parágrafo, para nós analisarmos exatamente as ideias que eu falei anteriormente. Tópico frasal, ideias secundárias. Então, vamos ao exemplo. No livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias, conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Agora eu vou mostrar para vocês exatamente as subdivisões desse parágrafo. Então agora sim nós vamos fazer a análise completa para você entender o que é o tópico frasal e como identificá-lo, no caso de você como leitor, e como criá-lo, no caso você, autor do texto. Então vamos lá. Nós temos alusão histórica, exemplificação, contextualização e tópico frasal. Digamos assim, essa é a estrutura do nosso parágrafo. Como identificá-la, professor? Alusão histórica. Perceba que esse aluno escreveu essa redação, ele começou direto por uma alusão histórica. É uma estratégia que ele adotou, mas fica tranquilo que eu vou falar sobre isso também. Tipos de argumento, como começar uma introdução. Então, nosso foco aqui é sobre o tópico frasal. Mas veja, eu achei interessante trazer isso para você. Então, ele começa com a alusão histórica, utilizando um autor renomado, com algumas obras já, e cita o que é falado nesse livro, nessa obra, né?
Posteriormente, ele exemplifica aquilo que é tratado dentro do texto e ele contextualiza com os dias de hoje. Então, se você faz uma alusão histórica, você precisa em algum momento contextualizar esse momento com o momento de hoje. E aqui ele traz exatamente essa ideia de contextualização. Posteriormente, aí sim, nós temos o tópico frasal. Vale ressaltar que o tópico frasal nem sempre virá num período inteiro, ou ele nem sempre será constituído de um período inteiro. Ele pode ser simplesmente algumas palavras, as palavras mais importantes, as palavras-chave daquele período. Aqui nós temos algumas, como restrições de informações, algoritmos, inteligência artificial, corroboram. O que seria isso? Seria sobre a manipulação do comportamento do usuário, que é o tema de 2018 da redação. E aí você percebe o quê? Que esse tópico frasal, que esse trecho, ele remete o leitor, ou a banca, à tese. A parte mais importante da introdução. Professor, mas aqui o tópico frasal veio por último. É uma questão de estilo. A pessoa começou, o aluno aqui começou a redação dele por uma alusão histórica e simplesmente deixou o tópico frasal, que reflete a tese, no último período. Continuando para a nossa segunda análise, ou seja, o segundo exemplo, eu trouxe o seguinte texto. Apesar de se destacar enquanto potência econômica mundial, o Brasil ainda vivencia problemas sociais arcaicos, como a persistência da violência contra a mulher. Diante da gravidade desta questão, urge a mobilização conjunta do Estado e da sociedade para seu efetivo combate. A violência contra a mulher, no Brasil, está atrelada, entre outros fatores, ao processo histórico do país. Então aqui eu tenho um outro tipo de parágrafo, mas também passível de análise. O que nos resta aqui é entender qual é o tópico frasal. Então aqui eu tenho o tópico frasal, a problematização, a explicação. O Brasil ainda vivencia problemas sociais arcaicos, como a persistência da violência contra a mulher. Aqui nós temos o tópico frasal, a ideia central do parágrafo. É claro que você poderia colocar aí ou grifar violência contra a mulher, somente isso. Mas também é relevante, também é importante para a ideia da construção do parágrafo que o Brasil ainda vivencia problemas. Ou seja, a banca vai perceber que você está, digamos assim, com uma ideia de perplexidade. Então você diz, ainda vivencia. Não é possível. Só que, é claro, numa redação você precisa escrever em terceira pessoa do singular, então você precisa buscar uma maior neutralidade. Então a palavra ainda já fala por você, de maneira mais neutra, mas já fala por você. Ainda vivencia problemas sociais arcaicos. Quando você coloca essa palavra arcaicos, fica mais nítido ainda que é algo muito do passado. Não cabe isso hoje em dia. Isso demonstra ainda mais a sua indignação e a falta de concordância, né, com o que está acontecendo. Você não concorda com o que está acontecendo. Não tem cabimento isso. Então você deixa claro isso no tópico frasal. Aqui o nosso último exemplo passível de análise, para realmente entendermos o conceito de tópico frasal e, é claro, você melhorar a sua redação nesse aspecto tão importante. Então vamos à análise. A sociedade moderna, marcada por uma robotização sem precedentes, tem atingido o homem mais diretamente em sua capacidade de produzir afetos. Isso o alcança em seu caráter pessoal e coletivo, comprometendo o equilíbrio da espécie. Chegou um tempo, portanto, que amar é a maior prioridade das prioridades. Então vamos entender um pouco mais sobre a estrutura desse texto. Tópico frasal, consequência, conclusão, hipótese de solução. Então, robotização sem precedentes. Professor, por que é que você não colocou o período inteiro? É aquilo que eu já te falei anteriormente. Você pode pegar o período, você pode pegar o quê? Palavras-chave. Então aqui é para mostrar para vocês um exemplo diferente, que nós temos também a possibilidade de algumas palavras exercerem essa função de tópico frasal. Veja, perceba.
Isso alcance em seu caráter pessoal coletivo, comprometendo o seu equilíbrio da espécie. Isso o quê? A robotização sem precedentes. Então você tem uma consequência a partir da ideia central, do tópico frasal. E se você for mais longe ainda, você vai perceber que chegou um tempo, portanto, em que amar é a prioridade das prioridades. Aqui você me diz uma conclusão, você conclui uma ideia a partir do quê? Da ideia que a robotização sem precedentes tem atingido o homem, então algo precisa ser feito. E aí a pessoa diz, chegou um tempo, portanto, em que amar é a prioridade das prioridades. Ou seja, é o que você precisa fazer. E aqui eu acho que fica bem claro também essa relação entre os períodos. Tópico frasal, consequência, conclusão, ou seja, ele coloca um fecho aqui na ideia. Então é isso que você precisa construir na sua redação. Quando você praticar, treinar, é o quê? A partir do meu tópico frasal, da ideia central, o que eu farei posposto a ele, interligado a ele? Que tipo de ideia? Mas é como eu já te falei, na aula de introdução eu vou falar um pouco mais sobre esses esquemas de texto. Conforme eu havia falado anteriormente, chegou a hora da dica do NEM. Olha quem apareceu aí. Então fique esperto, se quiser fazer aquela anotação, porque agora eu começo com as dicas. E a primeira, escreva o tópico frasal antes de começar cada parágrafo. Por quê, professor? Dica de ouro, hein? Por quê? Porque o tópico frasal te dará o norte para o seu parágrafo. A partir dele você vai montar aquele esquema. A partir da ideia principal eu terei uma consequência, eu terei um desfecho, uma conclusão no caso, eu terei uma causa, eu terei um exemplo, uma enumeração, o que eu farei a partir do tópico frasal. Seja no parágrafo introdutório, seja no parágrafo do desenvolvimento ou da conclusão. Então coloque sempre no seu rascunho, na hora de fazer aquela tempestade de ideias, brainstorm, coloque o quê? Exatamente o tópico frasal lá para começar a fluir as suas ideias dentro do parágrafo. A segunda dica é, o tópico frasal organiza o texto. Eu acho que ficou bem claro já também com a primeira dica. Ele que te dará o norte. E é claro, você precisa ficar ligado nessa parte de organização, porque o texto ele é uma trama, ele precisa estar totalmente interligado. E a banca vai bater o olho no período, ou também nos parágrafos, e já vai perceber qual é a sua ideia central. E você precisa deixar claro isso para a banca. E totalmente interligado a isso, nós temos a terceira dica, que é interligar a competência 3, ou seja, o tópico frasal está interligado à competência 3. Como assim, Edson? Lembra que eu fiz uma aula falando sobre a competência 3? Então, lá você tem que selecionar e organizar todas as informações que você trará para o seu texto. E tudo isso passa pelo tópico frasal. Então, qualquer tipo de erro nessa parte de tópico frasal vai influenciar nessa competência. Então, pratique mais, estude, veja quantas vezes você quiser esse vídeo para realmente compreender o que é o tópico frasal. É isso aí, a nossa aula de hoje chega ao fim e eu, claro, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre como se dar bem na redação do Enem com esse conteúdo sobre tópico frasal. Então, deixa aquele like maroto aqui no vídeo, siga nossas redes sociais, aciona o sininho para ficar ligado na próxima aula, assunto importante também, os tipos de introdução. E agora, para finalizar, uma novidade para vocês, uma citação. A educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Nelson Mandela. E não esqueça, quem não é visto, não é lembrado. Fui! A banca vai perceber que você está, digamos assim, com uma ideia de